Boa noite, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui com vocês online, né? Nesse mais um culto que a gente começa aqui na nossa igreja. Eu quero dar as boas-vindas para você que acessou agora a nossa rede social, nosso YouTube, nosso Facebook e está acompanhando esse culto. Mas também quero chamar a tua atenção para algo muito importante e que nesse culto a gente vai dar um pouquinho de ênfase agora na abertura e também na oração. É em relação a essa questão difícil que a gente está vendo no mundo, sobre o racismo, sobre tantas pessoas sofrendo preconceito. E eu quero deixar um texto bíblico para você, para que esse texto seja o norte da nossa conduta como cristão. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8 fala: quem não ama, não conhece a Deus. Nós como cristãos, que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra, devemos amar. Então eu quero te desafiar, no momento de oração que a gente vai fazer logo mais, que você separe um tempo para orar por pessoas que sofrem preconceito, que sofrem racismo, que enfrentam essa dura realidade que nos envergonha como ser humano hoje aqui, nesse tempo e na nossa sociedade. Que você possa fazer um bom culto, que o Senhor possa falar ao seu coração, abençoar a sua família e que você também possa ser parte da nossa igreja, orando e intercedendo pela vida das outras pessoas. Deus te abençoe e um bom culto. Seu Filho bendito por nós.
meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Você está na sua casa aí, louvando o Senhor conosco, que você possa cantar com muita alegria, que não fique só como espectador, mas como participante desse culto ao Senhor Deus. Fomos resgatados, como acabamos de cantar aqui neste momento, fomos comprados por um sangue, um alto preço e atraídos à cruz de Cristo. E por isso estamos aqui para celebrarmos com alegria e louvar ao nome do Senhor Jesus eternamente, até a eternidade. Eu vou, o seu sofrer participar, sua obra vou cantar, Até a sua volta, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. aleluia, Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu vim aqui hoje para poder dar os avisos da nossa igreja e também da nossa instituição, o SET.
Lembrando aos irmãos que estamos com a secretaria da IBB aberta todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas. Então, se você precisar vir aqui na igreja por algum motivo, então você vai encontrar aqui a secretaria aberta, com atendimento, né, para todas as pessoas que precisarem, tá bom? Quero dizer aos irmãos também que o 7 reabriu o brechó funcionando a todo vapor, arrasando mesmo, graças a Deus. Muito obrigado pelo trabalho das nossas voluntárias ali no brechó. Nós aqui da instituição somos muito gratos. E você pode continuar ajudando, colaborando, fazendo a sua doação, principalmente agora, de cobertores e roupas de inverno, tá bom? Então, se você fizer a sua arrumação aí no seu guarda-roupa, não esqueça de trazer aqui para o nosso brechó, também aberto todos os dias, das 14 às 18 horas. E a nossa gratidão. Até uma me disse que muitas pessoas da nossa igreja têm feito as suas doações, e ela tem dito assim, olha, roupas abençoadas, cheirosinhas, não é? Graças a Deus por isso. Muito obrigado pela sua solidariedade. E algo muito importante, né, está acontecendo a partir dessa semana aqui na nossa instituição. Numa reunião que tivemos com as nossas professoras, professores, o pessoal da comunicação, nós vamos começar a atender as nossas crianças com aulas online. Então, de forma remota, nós vamos preparar os conteúdos, vamos entregar os kits para os pais estarem fazendo as tarefas com os seus filhos, e também nós vamos gravar vídeos com conteúdo, não é, para as nossas crianças da creche. Então, eu fiquei tão feliz com isso, porque nós vamos poder atender as crianças que não estão podendo vir aqui na creche, vamos poder atender em suas casas, tá bom? Então, orem pelo 7, orem pela nossa instituição, pela nossa diretoria, nossos funcionários, nossos voluntários, para que possamos continuar cumprindo a nossa missão, sendo solidários e participativos aqui na nossa comunidade, principalmente no nosso bairro. Queremos lembrar a você que no próximo domingo o culto será somente para as mulheres, tá bom? Para todas as mulheres, as adolescentes, as jovens, as senhoras da nossa igreja, respeitando a idade, não é? Crianças não podem vir e maiores de 60 anos também não podem vir. E eu gostaria muito que você viesse, convide uma amiga para estar aqui no nosso culto presencial, domingo que vem na IBB, às 19 horas. E tem um outro aviso, irmãos, que enche o meu coração de gratidão. É que o irmão Sérgio me comunicou que no mês de maio nós atingimos o nosso orçamento financeiro. Então, graças a Deus, todas as contas da nossa igreja, todas as nossas obrigações foram pagas, e isso é motivo de muita gratidão. Eu estou muito feliz. Obrigado pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, pelos dízimos, pelas ofertas que você tem entregue, tem depositado na conta da igreja. Graças a Deus por isso. E enquanto nós ouvimos agora a próxima música, vai aparecer aí no seu televisor, na sua tela, as contas da nossa igreja, para poder você fazer a sua transferência, entregar o seu dízimo, a sua oferta, também como forma de culto, também como forma de adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e que a palavra do Senhor nesta noite possa falar grandemente ao seu coração. Amém. Quem me liberta do meu pecado, o seu amor é maravilhoso. O Rei da Glória, o Rei dos Reis.
milagrosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Olá, boa noite, igreja. Neste momento eu quero convidar você para a gente fazer um momento de oração. Aí na sua casa, onde você está, eu quero convidar você, quem sabe, dar as mãos para quem está do seu lado. Se você se sentir à vontade para dobrar os joelhos aí no sofá, aí na sala da sua casa, você pode ficar à vontade. Se você não pode dobrar seus joelhos, você pode ficar sentadinho onde você está mesmo. Mas eu quero convidar você para a gente fazer um momento de oração, um momento de súplica. Principalmente por uma questão que o pastor Taveira comentou no começo do culto, na abertura do culto, que é com relação a todo esse racismo que a gente vem enfrentando. Isso não é legal, isso não é uma coisa bacana de se ver, mas infelizmente é da natureza pecaminosa do ser humano. Mas olha só o que 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, fala para mim e para você. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor de todas as pessoas. Timóteo nos convida, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos, a gente orar e interceder pelas pessoas. Eu quero convidar você neste momento a entregar a sua vida, entregar o seu pedido a Deus, mas também entregar a vida de todos os negros que estão passando por um preconceito muito ruim neste momento. E eu quero convidar você para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a gente vai orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer em primeiro lugar por todos que estão nos assistindo, por todos que estão cultuando ao Senhor em casa, Deus. Louvado seja o Senhor por cada família, por cada pessoa que está adorando ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor abençoe os seus corações, abençoe as suas famílias, que o Senhor supra todas as necessidades, que nenhum dos seus filhos possam passar necessidade, Senhor. Que a sua palavra, que nos traz uma promessa que diz que o Deus de paz suprirá todas as nossas necessidades em riqueza e glória em Cristo Jesus, que essa promessa seja real nas nossas vidas. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Pai. Abençoa todos aqueles que estão sem emprego, que estão precisando de algum auxílio, de alguma ajuda, que o Senhor venha de encontro a essas vidas, que o Senhor venha de encontro a todas as famílias que têm problemas em casa, problemas de relacionamento, problema de perdão, que o Teu Santo Espírito possa trazer paz, que o Teu Santo Espírito traga harmonia e uma paz que excede todo o entendimento, Senhor, para esses corações. E Deus, eu quero orar também neste momento pelo preconceito, pelo racismo ferrenho que a gente tem visto nos Estados Unidos, e a gente sabe que não é somente nos Estados Unidos que isso acontece no nosso dia a dia. Pai, muitas vezes nós somos preconceituosos, não somente com negros, mas com outras pessoas que a gente diz que são diferentes, Pai. E Deus nos perdoa por essa incapacidade que nós temos de não saber amar as pessoas como nós deveríamos, Senhor. Perdoa a nossa pequenez, Deus. Perdoa as nossas limitações como ser humano, Pai. Perdoa o nosso preconceito, o racismo que nós temos, Deus. Muitas vezes com várias pessoas. E eu quero orar, Senhor, por aquelas pessoas que têm passado por perseguição, que têm sofrido perseguição, que têm sofrido ataque. Pessoas têm morrido, Senhor, de forma que não deveria acontecer, Deus. E isso nos traz, ao mesmo tempo que nos traz tristeza, toda essa situação nos traz muitas vezes um senso de injustiça, Pai.
Senhor, que o Senhor coloque a sua mão de graça sobre essas vidas, o Senhor coloque a sua mão de poder, esteja tratando o coração, não somente daquelas pessoas que têm uma maldade em seu coração de destruir, todas as pessoas que são diferentes, que são negros, que são homossexuais, que têm lesbianismo, Senhor, pessoas com as quais muitas vezes eles sentem uma indiferença diabólica, uma indiferença satânica, Senhor. Em nome de Jesus, trata, liberta essas pessoas, cura elas, Senhor. Isso é falta de cura em seus corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo, com o Teu amor, que quebra todas as barreiras, possa trabalhar nesses corações, Deus. Deus, eu quero orar também por todas as pessoas que sofrem essas perseguições, Pai. Pessoas, crianças que perderam os pais, que perderam parentes, amigos e colegas. Que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga o seu auxílio, que o Senhor seja o socorro bem presente na hora da angústia nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, ao Deus que é o Deus de todas as nações, de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, Pai. É a esse Senhor, a esse Deus ao qual nós clamamos neste momento, e entregamos essas pessoas, entregamos o nosso próprio coração corrompido, pecaminoso, para que o Senhor trabalhe, Senhor, e que a gente possa ser cada vez mais parecidos com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus é que eu clamo pela Tua misericórdia, é que eu clamo pela Tua graça neste momento, Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu
Deus meu. Boa noite. Que bom que a gente está aqui mais uma vez reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para que nós possamos, nessa jornada da fé, da caminhada, construir a nossa história com Jesus, cada vez mais perto do caráter de Cristo, da sua vontade, daquilo que de mais precioso Jesus trouxe para nós, que é uma vida íntegra, uma vida reta e uma vida de paz com Deus e com aquilo que o mundo tem enfrentado e vivido. Eu tenho por convicção entender aquilo que o texto de Romano diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas na continuidade do versículo que diz daqueles que vivem segundo a sua vontade. Então a minha oração por você nessa noite e o meu pedido é que Deus possa fazer com que as nossas vidas possam caminhar segundo a vontade dele. Que a gente entenda que as circunstâncias da existência do homem não fogem do controle de Deus, mas ele está plenamente integrado, conhecedor do ontem, do hoje e do amanhã, na excelência daquilo que é o nosso Senhor. E eu quero te convidar a pensar um pouco sobre essa frase que está projetada aqui. Encontros. Você acredita no acaso? O acaso é algo que faz parte da sua convicção de vida? Você acha que as coisas acontecem por acaso? Eu quero dizer para você que o acaso ele é um pouco relativo. A vida ela não é feita de acasos, mas há circunstâncias sim, que podem ser eventos casuais que a vida te deu. Mas isso não significa que Deus não está presente ali. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que não há nada que aconteça debaixo dos céus que Deus não tenha controle. E nós cremos na Bíblia, cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a verdade é que muitas circunstâncias da nossa existência, às vezes nos levam a crer no acaso. Foi por acaso que eu encontrei aquela pessoa, é um acaso aquilo que aconteceu lá numa oportunidade no meu trabalho, é um acaso a chegada de uma oportunidade, de uma aquisição, é um acaso. Eu prefiro fazer um olhar sobre como esses acasos, entre aspas, estão sobre o plano de Deus na minha vida. Eu não acredito que nada aconteça pelo acaso. Eu acredito que Deus constrói circunstâncias e permite situações que nos levam para o confronto. Talvez essa não fosse a melhor expressão, porque pode levar a gente para uma posição meio de retração, de defesa. Mas, sem querer dourar muito a pílula, a verdade é essa. Muitas circunstâncias que nós vivemos, elas nos levam para o confronto. Confronto das nossas convicções, confronto das nossas ideias, confronto das nossas crenças. E eu quero dizer para você que em todo esse tempo que nós estamos vivendo, e a ideia não é ficar aqui falando da tragédia que a humanidade está passando, porque você já sabe de tudo isso que está acontecendo, e talvez você esteja vivendo parte disso, mas nesse contexto todo que nós estamos aí enfrentando, os acasos que talvez você esteja vendo passar pela sua vida, podem ser muito mais do que acasos. Eu amo a Bíblia, amo a palavra de Deus, amo a história do Evangelho, amo a pessoa de Jesus e especialmente eu me apaixono muito todas as vezes que eu percebo como Jesus é aquele que não desperdiça nenhuma oportunidade. Jesus não desperdiça oportunidade nenhuma, de nenhum encontro. A impressão que eu tenho é que Jesus lida como se a vida não tivesse nenhum acaso. Tudo que ocorre, ele oportunamente faz com que essas coisas se transformem na mudança do nosso caráter, da nossa convicção, da nossa história. Jesus intervém continuamente a partir das circunstâncias que a vida constrói. E eu
vou te lembrar de alguns episódios interessantes. Jesus foi perseguido e teve uma hora que ele se deixou ser capturado. Mas é interessante que nas outras circunstâncias, a pressão já existia há algum tempo, a perseguição já estava lançada, e Jesus sai de noite de Jerusalém, escondido pela calada da noite para não ser percebido, mas ele usa aquele evento como uma oportunidade de construção de valor para os seus discípulos. E talvez aí esteja um dos grandes ensinamentos que o Senhor está nos trazendo nesse tempo de desafios aí que estamos vivendo. Eu vou lançar para você de novo a pergunta: você acredita no acaso? Você acha que o acaso existe? Há algumas pessoas na Bíblia, e eu quero relatar para você algumas pessoas que tiveram encontros transformadores com Jesus. Você pode se lembrar que eu coloquei apenas 3, mas existem muitos encontros transformadores com Jesus. E é sobre essa ótica que eu quero dizer para você: a vida não vai parar. Entenda bem isso. Tudo vai continuar e a gente precisa entender que nessa continuidade da nossa relação com a vida e com Jesus, encontros transformadores vão acontecer. Eu não sei se você particularmente consegue, dentro do seu rol de relacionamentos, as pessoas que você conhece, você consegue resgatar histórias já transformadoras, não só nesse tempo, mas em outros tempos árduos de perseguição. Eu tenho várias pessoas, várias histórias interessantes, e como elas têm singularidade com eventos que a própria Bíblia já relata. A gente vê encontros como Jesus teve com Lázaro, retomando a vida, né, construindo ali um marco histórico do poder da ressurreição de Jesus. Quando Jesus trata com Nicodemos e indo contra tudo aquilo que a sociedade estava falando para ele, e dizendo que ele era um pecador, e etc., e todo aquele processo, e ele tentando entender como é que eu vou ter então esse novo nascimento para ter esse encontro. É a crítica que ele, sendo um religioso, fazia, tentando entender. E detalhe, né, interessante, Nicodemos procura Jesus de noite. De novo, ele não quer chamar a atenção, ele quer ser discreto, mas ele tem um encontro extremamente marcante com Cristo, mesmo ele sendo um religioso que estava em xeque com muito das suas crenças, das suas convicções. Jesus faz um encontro marcante com Zaqueu, né, que diz: olha, desce, hoje vai entrar salvação na tua casa, desce, vem para cá, hoje alguma coisa vai mudar na tua história, né? Eu não sei se você já se perguntou, será que Zaqueu subiu na árvore, né? Porque tinha uma multidão, é verdade, mas Zaqueu era um cara pequenininho também pelo relato histórico, e essa dificuldade dele em se aproximar fez com que ele buscasse alternativas para que aquele encontro pudesse acontecer. O que eu quero dizer para você? Não existem acasos na vida, existem encontros. Existem encontros que podem produzir grandes frutos na tua história, e existem encontros que podem passar desapercebidos na tua história. Encontros marcam a vida das pessoas, e é isso que eu quero compartilhar com você, olhando especificamente agora a história de uma pessoa. Essa pessoa, ela não tem nome. Ela é simplesmente referida como a mulher que estava curvada, a mulher que estava prostrada, curvada, adoecida. Essa é a referência que a Bíblia traz, aquela mulher que estava curvada. Essa mulher, e a história dela está relatada lá em Lucas, capítulo 13, dos versículos 10 até o versículo 17, ela fala profundamente sobre algo que é uma necessidade hoje nossa, da nossa sociedade, que é a restauração da dignidade do ser humano. A mazela social que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos enxergando, toda essa lástima do homem, de novo, pela ganância do dinheiro, né, se rendendo novamente a Mamon, transforma um processo tão complexo como nós estamos vivendo, como algo oportunista para a corrupção. O profeta Neemias fala sobre isso, né? Diz que quando há corrupção, o povo sofre, e o sofrimento do povo parece que desde muito tempo ele foi uma oportunidade para que as pessoas pudessem tirar lucro, aferir
conquistas financeiras indignas. Eu quero relatar com você um pouco sobre a história dessa pessoa, dessa mulher que a Bíblia diz. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 13, versículo 10. E eu queria que você acompanhasse comigo um pouquinho da leitura desse texto e dessa história tão enriquecedora, que fala profundamente aos nossos dias, aonde a missão da igreja está em anunciar o Evangelho e compelir as pessoas a perceber como o contato com Cristo pode transformar a sua dignidade e restaurar aquilo que o pecado, que o sofrimento, que o abuso social, com tudo isso que está acontecendo, furtou de tantas pessoas. Leia comigo aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 13. E impondo-lhe as mãos. Eu quero chamar a atenção para você de algo tão relevante. Jesus não só se aproxima, como impõe a mão. Versículo 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há para que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Jesus: hipócritas, cada um de vós não desprendem da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Jesus está dizendo para eles: por acaso vocês não fazem trabalhos que conotam a vida no sábado? Por que motivo não devia se livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Jesus está dizendo para eles: olha, prestem atenção, essa mulher, ela é tão digna quanto vocês, porque ela também é uma filha de Abraão. Tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, porque havia ali um espírito muito forte de oposição a Jesus. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus. Gente, que história marcante. Eu quero te ajudar a entender um pouco do panorama. A Bíblia fala que essa mulher vai até o templo. O versículo 10 fala sobre isso. Ela procura o templo, ela procura a sinagoga, que era a igreja, né, do povo na época. Jesus também era judeu e ele congregava na sinagoga, ele ensinava na sinagoga. Essa mulher, ela vai ao encontro. Porém, eu fico me perguntando assim, o que leva uma pessoa com limitações físicas severas? Porque eu vou dizer para vocês, meu querido, numa boa, se eu me encurvar aqui demais, pode ser que eu não levante mais do chão. Pode ser que eu vou ter que precisar de um guindaste, um fisioterapeuta para me arrastar do chão. Porque se eu andar 2 minutos curvado, a minha coluna já vai doer. Você consegue imaginar uma pessoa que está há 18 anos, totalmente côncava, talvez com uma escoliose, com uma lordose grave, fazendo com que essa pessoa está toda entortada? Eu acho interessante o texto de Lucas, porque Lucas era médico, né? E ele vai dando detalhes, e se de repente na tua leitura a tradução esteja um pouquinho diferente, você vai perceber que em algumas traduções ele vai dando detalhes que são detalhes quase que clínicos do processo. Lucas era médico e talvez aí por isso ele vai no detalhe de dizer, olha, essa pessoa estava completamente encurvada, prostrada, entortada, vamos dizer assim, com uma doença que a limitava severamente. E ele a limitava em alguns sentidos. O texto do versículo 11,
ele fala que ela estava, e eu vou ler para você, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. A tradução desse termo, em algumas das nossas traduções, olhando lá para o grego, você vai perceber que ele pode ser traduzido como espírito de fraqueza, não só como espírito de enfermidade. Essa mulher, ela chega literalmente enfraquecida à sinagoga. Eu acho muito legal o estudo da palavra, especialmente quando a gente busca as traduções, porque eles ajudam a gente a compreender melhor a amplitude daquilo que Jesus está falando. E ele segue dizendo que essa mulher, ela não podia ficar endireitada. Isso quer dizer, havia um limite real à sua existência. Eu quero fazer um paralelo com você. A nossa sociedade hoje tem muitas pessoas que estão impossibilitadas de se endireitar. E talvez nós, que sempre estivemos numa situação um pouco mais favorecida diante das mazelas da vida, e eu digo para vocês, talvez você que está me ouvindo hoje não se ache rico, mas muito provavelmente você está entre os 8% das pessoas mais ricas da face da Terra. Porque números avassaladores da pobreza, antes desse processo todo que nós estamos vivendo, já eram esmagadores. E a ONU, as Nações Unidas e tantas outras entidades têm alertado sobre o aumento severo da pobreza no mundo. Isso é tão sério que algumas vezes eu vou no drive-thru buscar um lanche, alguma coisa, e a gente, às vezes, uma vez por semana, a gente vai lá buscar alguma coisa. E antes de tudo isso que estava acontecendo, gente, era coisa bem rara eu encontrar alguma pessoa pedindo num drive-thru, sabe? Era bem raro, bem incomum. Isso estou falando de realidade aqui, de Floripa, da nossa região, né? Claro que em outras cidades do país isso já era muito prevalente. Mas, gente, depois que isso aconteceu, todas as vezes que nós fomos impactados por uma imagem muito forte de pessoas sofrendo e sem condição de se endireitar, sem condição de fazer um olhar reto sobre a vida, porque estão esmagadas pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. E as minhas crianças, impactadas por isso, tomaram uma atitude de, toda vez que a gente vai num drive-thru, a gente se compromete a levar alguns alimentos para abençoar a vida de alguém. E domingo agora, depois que a gente saiu do culto da IBB, nós fomos lá. E elas prepararam 2 kits. E para minha surpresa, quando a gente chegou e começou a andar com o carro ali na fila do drive-thru, não tinha ninguém. Eu falei, olha só, talvez uma atitude restritiva, né, do próprio estabelecimento, botando alguma segurança para evitar que isso acontecesse, ou não, ou uma mudança do quadro, talvez devido aos auxílios, as coisas que estão acontecendo. E aí a gente foi caminhando. E quando a gente fez a curva lá no drive-thru, eu não vou fazer propaganda do Habib's aqui, mas era lá que a gente foi. A gente, quando fez a curva no final do Habib's ali na beira-mar, dando a voltinha assim, de repente, do lado eu olhei, tinha uma pessoa no chão, no escuro, com um semblante extremamente sofrido, e fez um gesto para mim e disse, estou com fome. E eu não sei, para mim aquela pessoa estava escondida naquele cantinho para que não fosse expulsa dali. Pode ser só a conjectura, mas... E eu olhei para as crianças e disse, tem uma pessoa que precisa de ajuda. E elas prontamente pegaram ali o saquinho lá do supermercado, que tinham botado alguns alimentos, máscaras para proteger as pessoas. E eu abri a janela e disse, amigo, toma, isso aqui é alimento. Deus te abençoe e que você consiga sair dessa situação que você está agora. E a pessoa não acreditou. Ela pegou, começou a tirar lá o arroz, o macarrão, as coisas que a gente colocou ali dentro e ficou estupefato diante daquilo, pegou a máscara, botou a máscara imediatamente. E a minha conjectura pessoal, eu falei, bom, o carro vai seguir, esse cara vai ficar sentado ali para pedir para o próximo que está vindo. Porém, para minha surpresa, aconteceu algo bem diferente. Ele levantou e foi embora. E as crianças olharam para mim, pai, ele está indo embora.
Não que eu tivesse feito uma conjectura antes, né? Eu guardei para mim, até para que a gente não influencie negativamente os nossos filhos com conjecturas de adulto, né? Do mundo já tão castigado. E eu disse para eles, crianças, provavelmente ele está indo para a casa dele para levar esse alimento para alimentar outras pessoas. E o rapaz levantou, botou a máscara e literalmente foi embora em direção ali àquelas morros que tem ali perto da beira-mar. E a gente viu ele se distanciando. Gente, tem muitas pessoas com o espírito enfraquecido. Jesus continua tratando, e aí eu quero chamar um pouco mais a tua atenção sobre detalhes que estão ali naquele texto. O versículo 12 diz assim: vendo Jesus, a chamou. Entendam bem, Jesus toma a iniciativa de buscar as pessoas. Ao mesmo ponto que Jesus está hoje usando a igreja para que tome a iniciativa para buscar as pessoas. E nesse approach que Jesus faz, ele diz assim: olha, mulher, você está livre da tua enfermidade. Sabe o que Jesus está dizendo ali, naquele momento? Jesus está dizendo para ela: olha, você foi liberta. Há um processo de libertação para você. Você foi liberta, você foi transformada. Jesus continua esse processo, não só se dirigindo às pessoas, e aí de novo, eu vejo Cristo vivendo aquilo que Ele nos ensinou, falando: olha, a fé sem obras, ela é morta. Jesus dá um passo e toca naquela mulher. Gente, que coisa louca para a época. Sabe por quê? Primeiro, uma mulher que estava numa situação física explícita, então ela estava completamente curvada. Certamente ela era rejeitada e julgada, porque os defeitos físicos, os problemas físicos naquela época sempre eram tidos numa perspectiva de que aquela pessoa era assim por algum pecado, era como se fosse uma percepção de condenação, a pessoa está naquela condição física. Com o passar do tempo a gente vai entendendo, e a sociedade foi aprendendo outros valores, mas assim era na época. Então, uma mulher torta, na sinagoga, no sábado, se aproximando, um homem levantar, falar com ela e tocar ela, era algo completamente inesperado para aquele contexto. Completamente inesperado. Jesus toma uma atitude, quando ele no versículo 3 diz: impondo-lhe a mão, imediatamente ela se endireitou. Gente, que coisa fantástica. E é interessante porque as palavras que Jesus usa ali, e eu não vou ficar aqui falando de grego, de hebraico, né, tentando posar de bonito para ficar falando palavra difícil, mas veja, no texto original lá, o sentido dessa palavra que Jesus usa, ela é mais do que endireitar-se. Ela tem um sentido de dizer assim: você vai ser endireitada de novo. Eu vou te trazer para o plano original que eu criei você, para ser uma pessoa digna. Imago Dei, você é imagem e semelhança de Deus. Eu não vou apenas resolver o teu problema agora, mas eu vou fazer com que você possa ser alguém que volte ao plano original e que volte a fazer as coisas corretamente e que seja restaurada. É esse o sentido figurativo daquilo que Jesus está fazendo. E muito além do que uma enfermidade física, ele está dizendo: olha, sabe essa oposição, essa opressão, esse jugo que o diabo botou nas tuas costas e te fez andar com a cara no chão, sem enxergar o céu. E ilustrativamente, a gente sempre diz que o inferno está embaixo, né? Ninguém fala que o inferno está no céu, porque o céu é o céu. Mas a gente diz que o inferno está embaixo. Aquela pessoa, ela está sobre um jugo, sobre uma condenação do inimigo, que faz com que ela só consiga ver o inferno. E Jesus está dizendo: olha, você pertence ao meu povo. Sabe por que Jesus está falando isso? Você vai ver que logo lá à frente ele vai dizer que ela é filha de Abraão. Ela está dizendo: você é alguém que tem pai. Você não é órfão nessa terra. E eu vou colocar você de novo sobre uma condição de dignidade.
porque eu vim para trazer dignidade às pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, o versículo 14 diz que o chefe da sinagoga ficou indignado, ficou bravo, e diz assim: por que você está curando ela? Cura é trabalho. A palavra original que está lá, que ele usa, é terapeuta, de terapia. E ele usa essa palavra 2 vezes. Mas detalhe, quem diz que é terapia, que é cura dessa magnitude física, e por isso a indignação dele, porque ele não conseguiu perceber a dimensão da espiritualidade daquilo que Jesus estava fazendo. Por isso ele diz: você está trabalhando no sábado. E Jesus disse: eu não estou trabalhando. E é interessante porque as palavras no original grego, elas mostram bem essa diferença entre o que Jesus faz, que é endireitar, curar, restaurar, trazer ao plano original, e aquilo que o sacerdote fala: você está trabalhando. O sacerdote está sendo religioso, ele está imprimindo a religião, talvez como muitos de nós, hoje, diante de tantas circunstâncias, e talvez agora mais sensibilizados, mas no passado, quanto de julgamento a religião não emitiu sobre a vida de tantas e tantas pessoas pelo mundo? Jesus faz um contraponto muito forte, ele diz: eu não estou fazendo terapeuta, eu estou fazendo restauração, eu estou fazendo anorto. Palavra bonita, né? Chique. Jesus está fazendo algo muito além do que o olho do homem consegue enxergar. E aí você vai ver a revolta dele, né? Ali no versículo 14. No versículo 15, Jesus entra de sola, e essa coragem, esse ímpeto de Cristo, dizendo: olha, hipócritas, vocês estão falando uma coisa que vocês fazem igual. Só que o detalhe, você faz isso com bois e com jumentos. E vocês então querem enquadrar essa pessoa numa condição abaixo do que vocês fazem com seus próprios animais de criação? Será? Será que é isso que vocês querem fazer? Jesus faz um contraponto muito forte e, né, como diz os manezinhos, dando nos dedos, né, dando nos dedos. Jesus chama eles de hipócritas e diz assim: por que motivo não deveria livrar deste cativeiro? Olha que interessante, presta atenção. Jesus de novo tenta voltar o foco do homem, porque Jesus não quer condenar o fariseu, o judeu, ele veio para salvar a todos. Então mesmo uma afronta que ele sofre à tradição, Jesus responde de novo, de forma sábia. Ele diz: por quê? Por que motivo eu não deveria livrar ela desse cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, de novo, ele disse: essa mulher tem pai, que está sofrendo há 18 anos sobre o jugo de Satanás. Por que eu não deveria fazer isso? Por que eu não deveria quebrar esse cativeiro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa mulher foi roubada da posição social, da condição dela de dignidade, de humanidade. E por mais que nós entendamos, né, que o amor de Deus é para todos, mas infelizmente nem todos aceitam esse amor. E infelizmente muitas pessoas amadas por Deus vão para o inferno e se perdem na vida, mesmo com todo o amor de Deus por elas, porque elas não aceitaram esse sacrifício de Jesus. Essa mulher aceitou. Essa mulher recebeu. E essa mulher foi alcançada de uma forma voluntária por Cristo. O que eu quero dizer para você? Jesus quer alcançar você nessa noite. Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer fazer com que você possa ter uma nova história de dignidade, de vida e de fé. Deus te abençoe, que essa mensagem possa trazer alento ao teu coração e levar você para mais perto de Jesus. Dignidade, encontros com Jesus que restauram a nossa fé e a nossa dignidade. Deus te abençoe. Olá, igreja, meu nome é Luan, eu tô aqui com o pastor Coqui e a gente vai falar para vocês e propor um desafio para vocês sobre o culto online.
Massa, é isso aí, Luan. Qual que é o desafio que a gente quer propor para vocês? A gente, como comunicação da Igreja Batista de Barreiros, quer saber como está sendo a sua experiência com o culto online. Então, a gente quer desafiar você a pegar o seu celular, deitadinho, e gravar um vídeo para a gente, dizendo, a minha experiência com o culto online está sendo... Então, pega o seu celular, pede para alguém gravar você, e você vai mandar esse vídeo para a gente. Aqui na descrição já está o número do meu WhatsApp, você vai mandar esse número para a gente, e a gente vai postar esse vídeo nos cultos online e nos nossos cultos presenciais também. A gente quer saber como você está se sentindo, de que forma Deus tem abençoado a sua vida, abençoado a sua família. Então, vem com a gente, pega seu celular e grava um vídeo para nós. Something got me down on what's happening to me. You can try to call, but I'ma let it ring. I'm too overwhelmed, need a little room to breathe. Something got me down, what's happening to me? I need a little peace. Oh, it's wearing me down, down, down. Don't recognize me. I think I need a little peace.